Na aula passada, nós falamos que o livro de Daniel foi escrito em meio à tragédia do cativeiro da Babilônia. Você se lembra? Um cativeiro que durou 70 anos e levou os judeus da terra de Judá para o território babilônico. Agora, nesse mesmo confronto político, ideológico, de perda de valores, de perda do templo, viveu o profeta Jeremias e uma olhadela no livro de Jeremias, e no livro de Lamentações, vai nos ajudar a entender melhor o livro de Daniel. E já que eu mencionei Lamentações, eu vou começar lendo uma passagem do livro de Lamentações de Jeremias, que ele escreveu, inclusive, para lamentar a morte do rei Josias e a destruição iminente de Jerusalém. No ano 587, quando o templo foi destruído, em Lamentações capítulo 1, versículos 1 a 3, é dito: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Lamentações capítulo 1, versículos 1 a 3. Você percebeu bem o que está dito aqui nessa passagem da Bíblia Sagrada? Nós temos aqui exatamente um quadro poético do sentimento de dor que os judeus enfrentavam ao ver o templo sendo destruído. Agora, faça o seguinte, vamos com a nossa mente fazer uma viagem imaginária até o passado. Ano 587 a.C. Era a segunda vez que os babilônios vieram, porque eles tiveram, a terceira vez que eles vieram, porque eles tiveram 3 incursões sobre Jerusalém. 3 incursões. Uma em 606 ou 605 a.C., outra em 597, outra em 587 ou 586, quando a cidade e o templo são destruídos. É esse recorte que nos interessa agora. É justamente nesse período que Jeremias escreve esse trecho da lamentação que eu acabei de ler para você. Então vamos voltar no passado agora mentalmente. Imagine-se ali andando nas ruas de Jerusalém destruídas, o templo ainda em chamas, algumas pessoas tentando recolher alguma coisa que sobrou, olhando aquele monumento sagrado que você, quem sabe, cresceu como um judeu da época, vendo os sacrifícios sendo realizados ali. Você indo com seu pai para assistir uma festa do Yom Kippur ou do Pessah ali no templo, e agora tudo em chamas. Muitos já tinham sido levados cativos, prisioneiros para a Babilônia. A gente sabia que a irmã fulana, a dona fulana, que era nossa vizinha, estava constantemente chorando porque os seus 4 filhos jovens foram levados para a Babilônia e o seu marido foi morto pelos exércitos de Nabucodonosor. Tudo é tristeza. Não há mais motivo para se alegrar. Lembra do Salmo 137, a canção dos exilados que diziam: às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião. As pessoas que lá estavam pediam para eles: vocês são judeus? Cantem uma canção da terra de vocês. E eles respondiam: como nós podemos cantar a canção de Jerusalém em terra estranha? Nosso coração está de luto. E assim estava também o coração do profeta Jeremias. Se você olhar bem o livro de Jeremias, o contexto dele ajuda a entender bem o dilema social e político daquela época. No capítulo 7 de Jeremias, nós temos o primeiro discurso que ele faz no templo. Esse discurso foi escrito, composto ou proferido por volta de 609 a.C., portanto, antes da primeira investida de Nabucodonosor contra Jerusalém. Nessa época, o povo estava dividido entre 2 ou 3 partidos. Uns que eram pró-Egito, outros que eram pró-Babilônia e outros que eram pró-Síria. Os do Egito queriam aceitar a vassalagem do Egito sob o domínio do faraó Neco, o faraó que matou Josias. Os que eram a favor da Babilônia estavam encantados com esse novo reino que estava surgindo. Os que eram a favor da Assíria estavam incentivados por Manassés e também por Amon, que o antecedeu,
que abrisse uma porta para a política pró-síria e insistisse que todos os cultos pagãos praticados em Judá também fossem correspondentes aos cultos da Síria. Eu vou explicar isso para você, você vai entender melhor. E para isso eu vou precisar daqui a pouquinho de um mapa. Mas antes de entrar no mapa, preste atenção nessa explanação que eu vou dar aqui. Havia, grosso modo, na época ali do ano 609 a.C., que é a época que começa o discurso de Jeremias, 3 grandes superpotências no mundo conhecido da época, tá certo? No mundo conhecido. Você tinha o Egito, que era uma tremenda potência, você tinha a Assíria, que era uma tremenda potência, e você tinha uma nova potência que estava despertando, que era a Babilônia. Vamos começar. Você sabe que durante o período da Guerra Fria, o mundo estava dividido entre Estados Unidos e União Soviética. O grande medo de todos os países do mundo era que houvesse uma guerra entre os russos e os americanos. Por quê? Se Moscou guerreasse contra Washington, o mundo inteiro poderia padecer sob o efeito de uma guerra nuclear. Esse foi o cerne da preocupação, da angústia mundial durante a Guerra Fria. Ou seja, você tem as superpotências e se elas entram em conflito, os demais pagarão o preço. Fazendo uma paródia disso, é como aquele provérbio que diz: olha, eu não sei se no mar é a pedra que bate na água ou é a água que bate na pedra, mas de uma coisa eu tenho certeza, cada vez que isso acontece, é o siri que leva a bronca, é o siri que leva a pior. Assim também é no mundo dos ataques bélicos ou das ameaças, mesmo no mundo da economia, para falar dos nossos dias. Se você tem países grandes entrando em colapso econômico, todos os países subdesenvolvidos vão padecer, vão pagar a conta. E não era diferente na época da Bíblia Sagrada. Então, olha o que aconteceu. Houve um período em que a Assíria, poderosa Assíria, vou falar mais sobre ela durante a aula de hoje, a Assíria conquistou o próprio Egito. O Egito virou um vassalo da Assíria. Porém, o faraó Neco, que era um grande guerreiro, ele conseguiu arregimentar um exército e não só libertou o Egito da Assíria, como ainda pretendeu mais, pretendeu vingança. Neco foi guerrear contra a Assíria para derrotá-la. Na época também, os que estavam se levantando contra a Síria, até para proclamar a sua independência, eu estou falando das províncias que eram dominadas pelos assírios, eles estavam aproveitando um momento de instabilidade política que estava acontecendo na Assíria por causa da mudança de governo. E até também alguns judeus estavam ávidos por isso. Aqui eu tenho que abrir um parênteses para contar para você uma coisa que, ou melhor, para repetir algo que eu falei na aula anterior. Você se lembra que na aula anterior eu recapitulei um pedaço do que eu expliquei na aula de Reis e Crônicas. Vamos falar disso novamente? Havia as 12 tribos de Israel. Com a morte de Salomão e a ascensão de Roboão ao poder, houve uma ruptura. As tribos do norte preferiram que o seu rei fosse Jeroboão, que não era da família de Davi, e o reino do sul preferiu que o seu rei fosse Roboão. 10 tribos ficaram ao norte, 2 tribos ficaram ao sul. O norte recebeu o nome de Israel e terminou tendo uma capital chamada Samaria. O sul recebeu o nome de Judá e teve como capital Jerusalém. Esses 2 reinos do norte e do sul viviam sempre brigando. Era uma briga entre irmãos. E o reino do norte, para vingar do sul, fez aliança política com a Síria. Síria com S. Cuidado para não confundir, porque os nomes são muito parecidos. Existe a Síria, com S, e a Assíria, com A. São 2 reinos diferentes. A Síria, com S, seria um reino poderoso também na época, que cobria o território onde fica o atual país chamado Síria. Já a Assíria era um governo muito maior, uma potência muito maior, um grande império que dominava parte do que hoje seria o Iraque e principalmente o Irã. E uma parte do que seria o Irã, porque tinha a Pérsia ali também.